Sabia que o Salmo 23, possivelmente ele é o texto mais conhecido de toda a literatura mundial? Vou repetir. Possivelmente o Salmo 23 é o texto mais conhecido de toda a literatura mundial. Sabe o que estou dizendo? Qualquer outra coisa. O Salmo 23 possivelmente é o mais conhecido. Que é isso, gente? Olha, que coisa maravilhosa. Milhões de pessoas sabem esse salmo de cor. Muita gente sabe de cor. Se não souber de cor o salmo inteiro, o versículo 1 sabe. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente brinca que é quando a pessoa não sabe nada, esse ela sabe pelo menos. Assim, uma brincadeira, fala um versículo. Eu não sei, o 23 eu sei. É muito conhecido e esse texto é lido em beira de leito de um hospital, numa UTI, é muito lido. É um salmo que traz o céu para as pessoas que vivem algum drama aqui na terra. É um salmo que traz um pedaço do céu para as pessoas que vivem dramas aqui na terra. É o Salmo 23 e eu quero falar com vocês sobre ele nessa noite. Eu vou falar versículo por versículo. Eu vou comentar o Salmo 23, versículo por versículo, e vou colocar um subtópico em cada pedaço dele. Então nós vamos começar lá, ó. O Senhor é meu pastor. Isto é o quê? Relacionamento. Pessoal, quando Davi escreveu esse salmo, ele disse algo importante. Ele disse: o Senhor é o meu. Diga assim: meu. Não é do outro, é meu. Não é nosso, é meu. Interessante a gente observar palavra por palavra desse salmo, frase por frase. Davi não disse: o Senhor é o nosso e nem o seu. Ele disse: é meu pastor. Isso demonstra que relacionamento, intimidade. Davi, fica imaginando ele lá com a sua harpa. Davi era músico, vivenciando aquela harmonia com Deus nas campinas da sua região, lá de Jerusalém, de Judeia. Davi tinha essa experiência de poder tocar, cantar, adorar o Deus que ele conhecia pessoalmente, um Deus que ele andava, que ele conversava, enquanto as ovelhas, possivelmente ainda enquanto ele era pastor, antes de ser rei de Israel, estavam ali, ele estava falando com Deus, e ele tinha então um relacionamento com Deus. É muito interessante. E quando ele fala assim: o Senhor é o quê? O Senhor é meu o quê, irmãos? Pastor, gente. Quando fala pastor, não é o pastor Daniel, não é o padre fulano, não é isso, não é sacerdote. Quando fala pastor, é exatamente o contexto do campo, é o contexto das ovelhas, é o contexto da profissão que Davi exercia, de ser um pastor de ovelhas. E ele exercia essa profissão, e ele tem um insight tão interessante, que ele chega e fala assim: assim como eu sou pastor dessas ovelhas, eu tenho um pastor também que cuida de mim. Assim como eu cuido dessas ovelhas, eu tenho alguém que cuida de mim, o pastor de Israel. Interessante. Para a gente entender esse salmo, a gente precisa entender um pouco de ovelha. A gente tem que entender como uma ovelha funciona, como que uma ovelha, qual que é as características de uma ovelha. Por isso eu coloquei até a imagem aqui para você tentar entender um pouco mais sobre isso. Porque não tem como você falar o Salmo 23 sem entender o que Davi está dizendo com esse salmo. Irmãos, a ovelha, elas são indefesas. Uma ovelha, ela não dá coice, ela não tem chifre, ela não tem uma mordida como um pitbull tem, um cachorro, não tem. Ela não é um animal agressivo, ela não tem garras, presas, veneno, ela não tem. A ovelha é considerada um animal indefeso.
um animal dócil, ela é considerada. A ovelha se suja com facilidade. Por exemplo, você já viu um gato se limpando? Você já viu um passarinho se lavando? Eu vi uma cena tão linda essa semana. Parei o carro, tinha uma poça d'água, um passarinho tomando banho. E ele tomou um belo de um banho, gente. Ele se esbaldava naquela pequena poça de água no chão. Achei tão lindo ele tomando um banho naquela poça de água. Ele lavou da cabeça aos pés. Essa semana eu vi essa cena. Mas uma ovelha, como que ela se limpa? Como que ela se lava? Ela tem uma lã difícil, a sujeira toma conta, impregna. As ovelhas também, elas têm dificuldade de enxergar. Os estudiosos falam que as ovelhas são míopes. Elas têm uma visão embaçada, limitada. Elas não têm uma visão de longo alcance, elas não veem um predador, uma onça, ela não veem. E aquela lã, que é o seu dote, que é o que as pessoas às vezes consomem, fazem o cuidado para depois retirar aquela lã, pode também ser a sua ruína. Porque, não sei se, eu poderia até ter mostrado uma foto aqui, eu tenho uma foto tão legal, de uma ovelha bem suja e aquela lã bem grande que não dava nem para enxergar a cabeça dela, agora tanta lã. E ela precisa de alguém que a ajude. Ela precisa de um pastor que trate, que cuide, que faça a sua tosa. Ela precisa de alguém, ela é um ser dependente. Ela é um animal dependente. Eu tenho um cachorro lá em casa, não sei se vocês conhecem a raça Shih Tzu. O vira-lata, é interessante, o vira-lata não tem pelo. Um vira-lata você deixa ele na chuva, no sol, e ele se vira. O meu cachorro, se eu deixar ele na chuva, no dia ele morre. Porque os pelos do Shih Tzu são pelos que crescem de maneira tão desordenada que até no olho cresce. E se não tiver alguém que cuide, fica aquele olho dele todo sujo de pelo. Dá trabalho, tem que levar no pet shop todo mês, no mínimo, uma vez no mês. Quem pode toda semana, leva. Porque o Shih Tzu é uma raça dependente. Se não cuidar, não dá conta. Morre, fica cego, o olho fica todo machucado, todo remelento, vermelho. Assim, a ovelha, ela é dependente. Ela precisa de alguém, ela precisa que alguém a ampare, que alguém a cuide. Se ela cair numa água, a lã dela pesa e afunda. Ela é um ser frágil. Então, quando Davi, irmãos, quando Davi fala assim, o Senhor é meu pastor, Davi está se colocando numa posição de ovelha. Davi está se colocando numa posição de fragilidade. E assim somos nós, seres humanos, tão frágeis, tão míopes, tão sujos, tão limitados. O ser humano, desde que ele nasce, ele precisa de alguém. Imagine você nasceu. Aí você imagine que ninguém faça nada por você. Nem faça nada, deixa você ali. Você não sobrevive. Você precisa de amamentação. Você precisa de alguém que cuide de você. Você é um ser como a ovelha. Dependente. Fraco. Limitado. Por isso que Davi, ele diz assim, o Senhor é meu pastor. Ele reconhece que ele também era tão fraco, tão humano, tão limitado, mas que ele tinha um pastor sobre ele, assim como as ovelhas tinham o Davi como seu pastor. E nós continuamos no versículo 1. O que está escrito lá? Nada me faltará. Isto é o que, irmãos? Suprimento. Vivemos um tempo hoje que a gente mais ouve é crise. Crise, 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 crise. Dificuldade financeira. Endividamento.
que mais a gente ouve? Crises. Mas Davi diz algo interessante: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele confia em Deus. Ele confia que Deus há de trazer o suprimento na vida dele. Ele confia que Deus não vai o abandonar, não vai deixar ele mendigar o pão, não vai deixar faltar o pão nosso de cada dia na sua mesa. Davi confia que Deus há de suprir cada uma das suas necessidades. Por isso que Davi diz, eu nada me faltará. Davi continua. Vamos ler lá? Repousar em pastos verdejantes. Isto é o que, irmãos? Descanso. O Salmo 23, versículo 2 fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Irmãos, hoje, se a gente fosse escrever o Salmo 23, eu escreveria assim: me faz deitar na minha cama ligado ao ar-condicionado. E sem pernilongo, que eu odeio pernilongo, gente. Quer me tirar do sério é pernilongo. Parece que me tira a paz. Eu falo, Deus, para que você inventou o pernilongo? Deus, qual que é a função dele nessa terra? Então a minha oração é essa. Se eu escrevesse o Salmo 23, eu ia assim dizer: Ele me faz repousar no ar-condicionado, sem pernilongo. Mas Davi não. Davi, o contexto dele é o contexto do campo. O contexto dele é o contexto bucólico, é o contexto do pasto. Por isso ele fala, Ele me faz repousar em pastos verdes. O que é grama verde, irmãos? É comida. É descanso, é refrigério. É sombra. É isso que ele está dizendo, em pastos verdejantes. Você já fez um teste assim? Pergunta para o seu filho assim, aqueles que foram criados na cidade, fala assim, filho, de onde vem o leite? Foi da caixinha, pai. Da onde vem o leite? Da caixinha. Aquela caixinha lá, Nenê, Parmalat, sei lá o quê. Atacadão, Big Lar, sei lá o quê. Big Lar é em Cuiabá, né, gente? Big Master. Mercados, é lá que vem o leite. Não, filho, o leite vem da vaca, filho. Então, para a gente entender o Salmo 23, irmão, temos que voltar lá na época. Nós temos que entender o que Davi está falando aqui. Qual que era o mundo que ele vivia? O que ele conhecia? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Era o descanso que ele precisava. Avançando. Versículo 2, a próxima parte fala assim: leva-me para junto das águas de descanso. Isso é o que, irmãos? Refrigério. As águas de descanso. Isso é refrigério. Irmãos, escute aqui, ó. Eu vou trazer bastante coisa aqui para vocês. Bastante coisas da época, da história, da ovelha, da época de Davi. Escute aqui, um dos riscos da época de Davi, a ovelha beber água poluída, águas sujas, e elas contraírem vermes e ficarem doentes. Contraírem vermes. Por isso a figura do pastor, aquele que leva a águas boas, águas limpas, fontes boas, fontes limpas. Assim como a ovelha é míope, como a ovelha é indefesa, o papel do pastor é levar a um lugar de bem-estar, a levar a um lugar de descanso, de refrigério. Trazendo para nós hoje, irmãos, as pessoas estão atribuladas na alma, as pessoas estão aflitas, as pessoas estão com sede de Deus. Há um vazio do tamanho de Deus no coração do ser humano. E a pessoa procura, mas ela não encontra aquele descanso para a sua alma. E de festa em festa, de sábado em sábado, de bar em bar, ela vai buscando águas e águas. E muitas vezes águas poluídas.
ela não tem a paz para a sua alma, ela não consegue entender que a paz não está no barulho, está dentro dela. Isto é refrigério. O Salmo continua, versículo 3. Vamos ler lá na tela? Refrigera a minha alma. Isto é o quê? Cura. Refrigera a minha alma. Irmãos, o próprio salmista Davi passou por momentos de depressão. Ele disse assim, no Salmo 42, por que está abatida, ó minha alma? Escute o que Davi disse. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, hoje nós vivemos tempos de depressão, de ansiedade. As pessoas estão preocupadas, estão aflitas. Por que está abatida, ó minha alma? Davi, ele conversa com ele mesmo. Davi está olhando no espelho e ele olha para ele mesmo e fala assim, por que você está abatido, Daniel? Por que você te perturbas dentro de mim? Por que você está me perturbando, minha alma? Por que você fica me chacoalhando as minhas emoções? Por que você fica me incomodando o meu sono? Por quê? Por que eu vou dormir e eu não paro de pensar? Eu não consigo descansar. O que Davi está dizendo, irmãos, é que Deus refrigera a alma dele, cura, restaura, traz a paz, traz o descanso, sossega a minha alma. Tem um salmo que fala isso, como uma criança nos braços da sua mãe, assim é minha alma comigo mesmo. O versículo 3, continuando, vamos ler lá? Guia-me pelas veredas da justiça. Isto é o que, irmãos? Direção. Podemos traduzir, guia-me pelas veredas da justiça, podemos traduzir assim, ó, guia-me pelo caminho correto. Guia-me pelo caminho correto. Gente, olha, vamos pensar na ovelha. Imagine a ovelha míope, pesada a lã, andando perdida. Vou procurar água aqui, vou procurar pasto. Se ela não tem um pastor que fala, é por aqui, é por ali, é por lá, ela fica sem direção. Então Davi, ele pede assim para Deus, Deus, guia a minha vida, guia-me pelas veredas da justiça, guia-me no caminho certo. Gente, se a gente for fazer o desejo do nosso coração, a gente vai dar em nada, a gente vai quebrar a cara. Gente, se a gente for fazer a nossa própria vontade na vida, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que o salmista disse algo tão lindo no Salmo 119, disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A ovelha entrega a si mesma. Sabe aqueles caminhos que vai ficando gasto no chão? Quando você já foi a alguma trilha, tanta pessoa passar naquele lugar, fica gasto o chão, fica tipo uma passarela assim de terra. Não cresce ali grama, nem capim, nem mato, porque as pessoas ficam sempre passando por ali. Já viu isso? Às vezes as ovelhas vão seguir aquilo ali. Todo mundo vai por aqui, eu vou também. Aqui todo mundo está passando, eu vou também. A ovelhinha na minha frente está indo, eu vou atrás dela. Mas será que elas estão indo para algum lugar bom? Será que elas estão indo para as fontes de água limpa? Ou seja, se não for, irmãos, Deus em nossa vida nos guiando, nos orientando, se não for o bom pastor, irmãos, falando com a gente, qual o próximo passo? Qual a próxima decisão? Eu pergunto para você, você é uma pessoa que toma decisão sem consultar Deus? Você é uma pessoa que vai na sua força, na sua vontade, no seu entendimento, simplesmente? Ou você é uma pessoa que pede a Deus todo dia, guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça? Você é uma pessoa que pede a Deus sabedoria nas decisões? Por exemplo, você vai fazer uma mudança de cidade, você acha que você vai mudar de cidade sem pedir a Deus direção? Você acha que é certo isso? Você vai sair do seu emprego sem pedir a Deus a confirmação?
Você acha que está certo? Você vai pedir o divórcio para o teu marido ou para a tua mulher sem ouvir a palavra de Deus sobre esse assunto? Sem pedir a Deus que fale com você pela sua santa palavra? Você é como ovelha. Você é míope. Eu sou míope. Irmãos, por isso a importância a gente sempre ler a Bíblia. Todo dia a gente orar. Oração não é uma coisa que a gente faz no domingo. E nem ler a Bíblia no domingo. A leitura da Bíblia e a oração, irmãos, é todo dia. Porque todo dia a gente toma escolha. Todo dia a gente toma decisão. Todo dia a gente tem que responder uma situação. Todo dia. Todo dia. Você vai fazer o que quando aparecer as dúvidas do caminho? Nós somos como ovelhas. Precisamos de direção. Continuando no versículo 3. Vamos ler na tela? Por amor do seu nome. Isto é o que, irmãos? Propósito. Não é um caminho sem sentido. Você não está andando no escuro. Existe um nome que você segue. Existe um propósito na sua vida. Olha essa frase aqui de Andy Stanley. Vamos ler lá? Todo mundo termina em algum lugar, mas poucas pessoas terminam em algum lugar propositadamente. Ou seja, você vai chegar em algum lugar, eu tenho certeza que vai. Mas você está indo para um lugar que Deus quer que você esteja? Você vai sair em algum lugar nas escolhas da vida. Mas eu pergunto, se você está indo para algum lugar propositadamente, ou seja, tem um propósito, você tem um alvo, você tem um objetivo na vida, você tem um sonho, um projeto para daqui a 5, 10 anos, 15, 20 anos, aonde você quer chegar? Ah, pastor, o que aparecer eu abraço, o que vier é lucro. É assim? Está solteiro? O que aparecer eu pego, é assim? Pode ser que você se arrependa de ter casado mal. Ah, qualquer trabalho que aparecer eu aceito. Concordo. Mas está dentro da sua vocação? Você foi chamado para realizar isso? Você faz isso bem feito? Ah, qualquer cidade eu vou. Mas Deus quer que você esteja nessa cidade A ou B? Será que é isso que Deus tem para a sua família? Então, irmãos, isso tudo passa, mais uma vez, pela leitura da Bíblia, pela oração. Deus, como diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor, guia os meus passos. Deus, não me deixe levar a minha vida do meu jeito, da minha forma. Deus, não me deixe fazer as minhas escolhas sem a tua direção e a tua permissão e teu propósito. Não me deixe, Senhor. Não me deixe tomar decisões na minha miopia. Gente, muitas pessoas talentosas, muitas pessoas dedicadas, muitas pessoas excelentes, mas sem propósito, sem foco, sem direção. Não sabem para onde estão indo, não sabem o que estão fazendo. Começa uma faculdade, vai para outra faculdade, vai para outra, está em psicologia, vai para economia, vai para direito, não tem nada a ver com a outra. Números, pessoas, sabe? Tão perdido, distraindo-se com assuntos de menor importância, passa lá o dia no videogame. Samuel falou assim para mim hoje: pai, eu quero um videogame. Os amigos dele têm, e eu não vejo problema nenhum ter videogame. Mas eu disse para ele uma coisa, eu falei: Samuel, aqui em casa, a gente não vai perder tempo com videogame. Nós vamos gastar o nosso tempo livre para ler livros, filho. Nós vamos ler a Bíblia. Nós vamos estudar. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. A gente, irmãos, a vida é uma só. Não passa duas vezes a mesma oportunidade.
se você desperdiçar a sua chance, as oportunidades que você tem, talvez não vai ter de novo aquelas oportunidades. Eu abri mão de videogame há muito tempo. Você pode ter um videogame? Pode. Não tem problema nenhum. Mas eu abri mão de videogame na minha vida, porque eu disse, eu não vou perder tempo com coisa pouca, sendo que eu poderia, nesse tempo que eu estou no videogame, estar lendo, estar estudando, estar preparando uma pregação, estar lendo a Bíblia. Eu poderia fazer uma coisa mais útil na minha vida do que jogar videogame. Talvez isso não conte nada, mas daqui a 5 anos eu li 20 livros a mais do que o que ficou jogando videogame. Talvez daqui a 10 anos eu já li 100 livros a mais do que aquele que ficou jogando videogame. E talvez daqui 30, 40 anos eu tenha um conhecimento muito maior do que os jogos de videogame. São escolhas, irmãos, da vida que a gente faz. São escolhas. Eu adoro videogame. Minha adolescência inteira joguei videogame. E se deixasse eu ficava o dia inteiro no videogame. Mas eu prefiro renunciar para poder no futuro ter uma coisa, fazer uma história diferente, ter um conhecimento diferente, ter um destino diferente. Irmãos, viver sem razão é pior do que morrer por alguma razão. Viver sem razão é pior do que morrer por alguma razão. Se você morrer por uma razão, irmãos, morreu bem vivido. Se você morreu por um sonho, você fez o seu propósito se cumprir. Agora morrer sem razão, sem propósito, é uma vida mal vivida. E a gente precisa ter propósito. E pedir a Deus que nos guie pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora a gente chega no versículo bem conhecido, que é o versículo 4. Vamos ler o que está na tela? O vale da sombra e da morte. Isto é o que, irmãos? É provação. A vida cristã, irmãos, não é só dias bons. Nós não estamos numa redoma de vidro. Ser crente não é um cheque dizendo agora você não tem mais problema. Não, isso não é bíblico, não é cristão. Isso chama-se teologia da prosperidade. Já ensinei isso aqui na igreja. Nós cremos que a vida é feita de pastos verdejantes, é feita de águas tranquilas, mas ela é feita também de vale da sombra e da morte. Nós temos que estar preparados, irmãos, todos os dias para uma notícia ruim. Jesus Cristo nos disse assim, no mundo tereis o que, irmãos? Aflições. Ele disse isso para nós. Então não vamos esperar uma vida fácil. Não vamos esperar uma vida sem problemas. Não vamos esperar uma vida de conto de fadas, porque não é assim. A vida é feita também de vales. A vida é feita de situações difíceis, de luto, de doença, de morte. Ela é assim a vida. A ovelha, enquanto ela está indo para os pastos verdejantes, ela pode passar por vales. Ela passa por lugares escuros. Ela passa por lugares perigosos, por pântanos. E o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz, ainda que eu venha passar por esse lugar. Porque as ovelhas passavam por ali. Mas ele tinha um pastor que guiava, ele cuidava, ele era pastor e cuidava, e tinha um pastor que cuidava dele, que era Deus. E por isso ele disse algo tão lindo, vamos ler lá? Não temeria mal algum. Isto é o que, irmãos? Proteção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não temerei mal nenhum. Irmãos, quem aqui não tem medo? Sabe que das frases que mais se repete na Bíblia? Escute bem. A frase que mais se repete na Bíblia é: não temas.
não temas. Foi feita uma pesquisa já. Ela está em destaque. Nos evangelhos, várias vezes. Não temas, não temais. Jesus falou várias vezes, não temais, não temam. Não tenham medo. Não temerei mal nenhum. Por que que a gente não vai temer? Porque nós temos conosco o Senhor, o pastor, o Senhor Jesus Cristo. Andar com esse pastor significa que a gente vai passar por vales, vai passar por lugares escuros, sombras, até a morte. Mas ainda assim, nesses lugares, nós não vamos ter medo. O pastor nos dá garantia de proteção. Imagine você passando um momento tão difícil na sua vida e você vê um pastor do seu lado. O que é um pastor? A vara, o cajado na mão. Ele está ali guardando a ovelhinha que é você. Isso é proteção, irmãos. Nós vamos passar por dificuldade, vamos passar por problemas, vamos passar por decepções, mas nós temos a segurança, a proteção de que nós não estamos sozinhos. E aí diz então o versículo 4, a parte final, vamos ler lá? Porque tu estás comigo. Isto é o quê? Fidelidade. Tu estás comigo. Irmãos, a ovelha, ela tem a confiança, ela pode contar com Deus, ela não importa onde ela está, importa que o pastor está com ela. Olha que coisa linda, os nossos olhos precisam enxergar uma coisa, Ele. Os nossos pés precisam seguir um rastro, o dele. Nossas pisadas precisam acomodar-se a só uma pegada, a dele. Nosso coração precisa seguir uma batida, a dele. Devemos confiar que o Senhor está conosco, no vale da sombra e no vale da morte. É diferente, irmãos. A pessoa enfrenta diferente. A pessoa, ela tem força para superar, para enfrentar, para reagir. A luta todo mundo passa, mas tem gente que passa de forma diferente. Tem gente que passa a luta com confiança, com perseverança, com fervor, com ânimo, com os joelhos dobrados, porque ele tem consciência que tu estás comigo. E que Ele é fiel para nos guardar, nos proteger e nos levar a um bom pasto. Tirar-nos daquele vale de medo. E o final do versículo 4, vamos ler lá? Tua vara e o teu cajado me consolam. Isto é o que, irmãos? Disciplina e cuidado. Essas são as duas ferramentas do pastor na época de Davi. Uma vara e um cajado. Era um costume do Oriente Médio, o pastor ir ao seu trabalho com uma vara e um cajado. O que é a vara? Eu acho que se fosse, hoje, eu acho que os pastores hoje devem sair com uma espingarda, né, na mão. Aí na época era uma vara e um cajado. Aí, o que é a vara? A vara é aquele, eu podia ter colocado uma foto aqui, ela é pontiaguda, ela incomoda, ela disciplina. Às vezes a ovelha lá estão fazendo alguma coisa, ou andando por um caminho perigoso, o pastor vai lá dar uma varadinha nela, opa, aí no rim, né, que a gente fala, dando no rim aqui, né, dá uma incomodadinha nela, opa, volta para o caminho. Com os boi a turma dá um choque, né, olha o choquinho no boi. Que acho que a vara, o boi nem sente a vara, né? Então a vara simboliza o quê? Disciplina. Às vezes nossa vida, irmãos, Deus tem que puxar nossa orelha. Os nossos pais, os nossos marido ou esposa chamar a nossa atenção, poxa vida. As nossas líderes, o nosso pastor, o nosso conselho. Enfim, às vezes precisa ter a disciplina na igreja, em casa, na escola, no shopping, em todo lugar tem que ter disciplina, tem que ter ordem.
Nós vivemos um tempo hoje que as pessoas não querem disciplina. As pessoas não respeitam segurança no shopping. Você vai lá no shopping, um monte de adolescente, o segurança fala, não pode entrar aqui. O cara vai tomar, manda o cara para aquele lugar. Então a gente precisa entender, irmãos, que a disciplina é necessária. A Bíblia fala que Deus corrige e disciplina aqueles que ama. Você pai, você mãe, quando você disciplina o seu filho, você gosta? Te alegra o coração? Ver teu filho chorando? Ver teu filho triste porque você teve que disciplinar ele? Não é legal, não é gostoso, não é agradável, mas é necessário. Porque senão vai ser uma criança birrenta, chata, uma criança insuportável. A gente disciplina os filhos. E que bom que quando a gente disciplina, porque diz em provérbio, quem disciplina ama. Quem ama se disciplina. E a outro instrumento do pastor é o quê? É o cajado. O cajado é aquele que tem a voltinha em cima. Que é o cuidado, ele traz para perto, ele puxa a ovelha. Vem aqui, ovelha. Demonstra o quê? O cuidado. Enquanto a vara comunica a disciplina, o cajado comunica o amor. É difícil disciplinar, mas é bom amar. É bom abraçar, é bom beijar, é bom elogiar. Lembra Jesus Cristo no batismo? Uma voz do céu disse, este é meu filho o quê? Amado. Irmãos, Deus ama. E a maior prova do amor dele é Jesus Cristo naquela cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. A tua vara e o teu cajado são conceitos importantes dentro do Salmo. Vamos avançando, versículo 5, o que está escrito lá? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isto é o quê? Esperança. Irmãos, aqui nós vamos ter alguns caminhos para entender o texto. Mas eu vou seguir aqui um caminho mais da ovelha. Segundo Philip Keller, que é um comentarista renomado do Salmo 23, ele fala que lá na região de Davi, existia algumas regiões como platôs, chamadas de mesas. Não é a mesa que a gente pensa, segundo esse autor, escritor, não é uma mesa de fruta. Para ele, é uma mesa, é uma questão de pastagem. Davi chama de mesa um território de pastagem no início do verão, e o pastor ele vai lá naquele lugar para ver se pode levar o rebanho, porque tem que haver a troca de pastagem. Quem trabalha com gado ou com campo sabe disso, o veterinário, enfim, que tem que haver a troca do pasto. Assim o pastor ele vai lá ver o pasto novo, e Davi chama exatamente esse novo pasto de mesa. E lá naquela mesa, o pastor então ele leva alguma coisa ali para preparar o solo, para irrigação, ele leva sal, para que aquele solo ali esteja, algum mineral. Não entendo nada desse negócio de campo. Para ver se tem alguma forma de melhorar a mesa, o pasto, de melhorar aquele lugar onde se tem alguns sais minerais, para ver se alguma coisa que vai tirar as ervas daninhas, se vai crescer algo bom, uma boa pastagem, uma grama verde. E depois de tudo preparado, aí ele leva o seu rebanho, a sua ovelha. Irmãos, qual a aplicação? Assim também Deus conosco. O nosso futuro, irmãos, parece incerto aos nossos olhos, mas Ele está preparando uma mesa. Ele está preparando um lugar para nós. Ele está preparando um futuro. Sabe o que diz lá em Isaías? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu tenho sobre vocês pensamentos de paz. Não sei se é Isaías ou se é Jeremias. Depois vocês me corrigem no final da pregação. Eu vou citando uns textos aqui, às vezes eu cito errado também.
É certo que Deus, irmãos, tem um futuro melhor para nós. Deus tem um futuro tão lindo. Talvez você não entenda isso hoje. Fala, pastor, eu não vejo nada, eu só vejo desastre. Eu só vejo derrota. Eu só vejo crise. Quero dizer para você que você pode ter esperança, que Ele vai preparar um lugar para levar as suas ovelhas. E não estou falando só do porvir, não. Eu estou falando de aqui também, na terra. Que eu vou falar do porvir no final do versículo 6. Vamos lá, avançando. Unges minha cabeça com o quê? Com óleo. O que é isso? Irmãos, eu falei que eu não gosto de pernilongo, né? Mas as ovelhas não gostam de moscas. As moscas incomodam demais. Na sua casa tem mosca? Vixe, 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 vixe. Outra trem chato também, outra coisa que Deus podia não ter criado. Pernilongo e mosca. Eu tenho uma raquete não sei se você conhece aquela raquete, compra um atacadão, uma raquetinha de matar pernilongo e mosca. Eu fico brigando lá em casa com as moscas e com os pernilongos. O Samuel foi no madrugadão, falei, Samuel, leva a raquete, essa é boa. Irmãos, moscas incomodam demais, elas torturam a ovelha. Sabe o que elas fazem? Elas ficam assediando a região nasal das ovelhas. Elas querem colocar ovos nas narinas das ovelhas. Olha que mosca chata. Elas ficam incomodando as ovelhas na ânsia de colocar os seus ovos. E as ovelhas ficam nervosas, elas começam a se debater, começam a se incomodar, bater na cabeça contra a árvore, contra a pedra, contra arbustos, esfrega no chão, porque incomoda. Incomoda. Esse salmo aqui podia ser explicado por um veterinário, né? Cadê o Tiago aí? Tiago, esse salmo aqui você vai entender tudo que eu estou falando, né? Irmãos, é incômodo. E aí tinha um remédio na época, que era um remédio à base de óleo de linhaça, que aplicava no focinho das ovelhas, na cabeça das ovelhas, para que as moscas parassem de encher o saco, poxa vida. E assim, quando esse óleo era aplicado, elas acalmavam as ovelhas. As moscas paravam de perturbar, e agora as moscas paravam de perturbar, e as ovelhas agora se acalmavam. Acabava aquele desassossego, aquela inquietação, aquela irritabilidade. Agora as ovelhas estão em paz, estão felizes, estão satisfeitas. Irmãos, a gente precisa de unção na nossa cabeça, irmãos. É muito problema. É muita preocupação. É preocupação com o filho. É preocupação com uma coisa, uma outra coisa. Você sabe o que eu estou falando. Aí você vai dormir e não consegue dormir, cabeça a mil. Quantas pessoas hoje, se eu perguntasse aqui na igreja, eu não vou perguntar para não te expor, mas muitas pessoas hoje tomam remédios para dormir. Não consegue dormir à noite. Precisamos de alívio, irmãos. Precisamos de óleo espiritual em nossa cabeça. Precisamos pedir, Deus, como diz o salmista lá, deito-me e pego no quê? No sono. Eu preciso de sono, eu preciso de alívio. Eu preciso, Deus, que o Senhor me dá uma paz. Eu não quero ficar dependendo de remédio a vida inteira. Eu não quero ficar dependendo. Deus, eu quero ter a tua paz, Senhor. Quero ter a tua paz. O verso 5, vamos ler lá? O meu cálice o quê? Transborda, isto é abundância. Irmãos, depois de passar pelo vale da sombra, da morte, as ovelhas chegaram no lugar seguro. Elas receberam o óleo de linhaça, agora elas estão calmas, elas estão tranquilas. Agora a alegria é genuína e o copo transborda. O copo transborda. O que é isso? Abundância. O copo transbordando
é sinal de prosperidade, de paz. O último versículo para a gente encerrar. O que está escrito lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, diz o verso 6. O que é isso, irmãos? Isso é bênção. O que é bondade? Olha que legal. Bondade é que Deus nos dá e não merecemos. Bondade, Deus nos dá e não merecemos. Deus é bondoso e nós não respondemos Ele mesmo nível. O que é misericórdia? Misericórdia é o que Deus não nos dá e nós merecemos. Misericórdia é o que Deus não nos dá e nós merecemos. Merecemos tantas coisas, mas Ele tem misericórdia de nós. Merecíamos punição muitas vezes porque falhamos com Ele, mas Ele nos dá graça, Ele suspende o castigo e abençoa. A misericórdia dEle se mostra todo dia sobre essa nação, sobre esse mundo tão perdido, boa palavra, Robinho, tão perdido. Bondade e misericórdia. É como se a vida inteira você pudesse caminhar com essas duas escoltas, a bondade e a misericórdia. Mas eu pergunto para você, somente hoje ou todos os dias? Todos os dias, diz o Salmo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Isto é o quê? Segurança. Para eles, irmãos, o templo era um lugar seguro. Eles faziam peregrinações para Jerusalém. Falamos aqui semana passada, o Salmo 15. Quem habitará no teu tabernáculo? Para eles, a casa do Senhor, o templo, era um lugar seguro, um lugar muito importante. Hoje nós já sabemos que Deus não habita em templos. Habita em nós. Mas queremos habitar, porque nós mesmos somos a habitação de Deus. E assim queremos que Ele habite em nós. E sempre é uma alegria reunir no templo. Mas nós somos o próprio templo. E eu encerro. Para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, as ovelhas de Jesus têm um futuro glorioso. As ovelhas vão terminar a sua jornada e habitar na casa do Senhor eterna, na Nova Jerusalém. E aqui sim eu falo da morte. Aqui sim eu falo da eternidade. Aqui sim eu falo da vida por vir. Deus quer nos abençoar nessa vida e na vida por vir também, para todo sempre. Muitas pessoas têm medo da morte. Muitas pessoas, quando falam de morte, fogem. Mas o salmista diz, para todo sempre. Irmãos, morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, a vida segue com Cristo. Morro Daniel, ressuscito Daniel, só vou atravessar os portais da morte. A vida continua. Não precisamos ter medo da morte. Para todo sempre estarei na presença de Deus, aqui e no porvir. Amém?